Se você quer fazer investimentos para poder crescer o seu patrimônio, futuramente poder se aposentar tranquilo, vivendo desses investimentos, você vai precisar de uma coisa: dinheiro, obviamente, pelo menos até o seu patrimônio começar a crescer por si só, com juros compostos e dividendos. Mas o problema é que esse mesmo dinheiro que você pode usar para investir, você também pode usar para pagar suas contas, para comprar alguma coisa que você quer, ou até mesmo para algum possível imprevisto que possa acontecer. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como juntar dinheiro para você iniciar os seus investimentos sem prejudicar a sua vida, da mesma maneira que eu faço para investir. Me chamo Otávio e eu criei esse canal para documentar minha jornada rumo a R$ 1 milhão investidos. E se você já viu os 2 vídeos anteriores aqui do canal, onde eu documentei os meus primeiros aportes, você deve ter visto que eu já passei da marca de R$ 40 mil investidos. O que eu vou te ensinar hoje é uma coisa muito importante que deveria ser ensinado nas escolas para nós desde pequenos aprender, mas não é ensinado. Então, se de alguma forma que eu te explicar nesse vídeo te agregar, eu peço apenas que você interaja aqui com o vídeo, deixe um comentário, um like e, claro, se inscreva aqui no canal, tanto para continuar aprendendo sobre educação financeira, investimentos, quanto também para acompanhar essa minha jornada e crescer junto comigo no mundo dos investimentos. E caso você já invista, é muito provável que você já saiba disso, já entenda, né? Isso pareça algo mais básico, mas se for o caso, eu tenho certeza que você sabe então que isso aqui é algo que as pessoas precisam saber. Então, da mesma forma, para me ajudar a crescer o canal, isso aqui, atingir mais pessoas, deixando um comentário, um like aqui no vídeo me ajuda demais, beleza? Mas então vamos passar aqui para os slides que eu preparei, que eu vou te ensinar então a pegar os seus ganhos, uma parte dos seus ganhos pelo menos, né, para colocar em investimentos. E olhando aqui para esse slide parece muito simples, né, só pegar e colocar. Mas não, nós temos um caminho aqui pela frente, né, com alguns outros custos que a gente tem na nossa vida. Então vamos fazer uma engenharia reversa aqui para que você entenda de maneira mais simples. Então basicamente você vai ter que pegar ali o dinheiro que você ganha, o seu salário, enfim, e tirar todos os custos, e com o dinheiro que sobra você vai conseguir alocar ali para os seus investimentos, porque vai ter algumas coisas que vão ser prioritárias aí na sua vida. E o que são essas coisas, né? O que está aqui no meio? Aqui estão as 3 coisas que são principais, né? Que pelo menos da maneira com que eu faço, com que eu sempre fiz aqui, que me possibilitou juntar essa grana que vocês têm visto nos outros vídeos aí, eu investindo. Ainda tem mais um pouco de dinheiro aí que eu preciso investir nos próximos vídeos, vou fazer esses aportes. Tudo isso eu consegui seguindo isso aqui. Então, primeiramente, são 3 coisas essenciais que a gente vai priorizar para daí, com o que sobrar disso aqui, a gente começa a aplicar ali, né? Então vai ser uma graninha ali que a gente vai separar para fazer investimentos. Essa primeira coisa é os gastos mensais. Isso aqui não adianta, né? Todo mundo tem e você precisa disso aqui para sobreviver. Aqui vai incluir, por exemplo, aluguel, luz, comida, né, mercado, enfim, é o básico que você precisa todo mês gastar para sobreviver. Esse valor não é fixo, né, porque tem alguns gastos variáveis, como por exemplo, o quanto você gasta no mercado, ou quanto dá a conta de luz, mas você consegue separar ali mais ou menos uma porcentagem de quanto você recebe do seu salário para isso aqui. Essa parte aqui, objetivos de médio e longo prazo, pode ou não ser uma prioridade para você. Aí vai muito do que é isso e do quanto importa para você. Isso aqui é basicamente alguma compra que você queira fazer, algum gasto maior, como por exemplo uma viagem, e aí você não vai pegar esse dinheiro e que você provavelmente não vai conseguir pegar no seu salário uma parte que já banque, já quite esse objetivo, ou enfim, essa coisa que você queira comprar. E a gente vai destrinchar já cada uma dessas coisas e eu vou te mostrar como que eu faço para eu conseguir esses objetivos aí que eu chamo de médio e longo prazo, né? Que, enfim, é como se eu quisesse comprar uma coisa aqui para minha casa, fazer uma viagem, é um gasto um pouco mais elevado. E além disso, a gente tem isso aqui que é muito, muito importante e que muitas pessoas negligenciam, principalmente a galera mais ansiosa, que tá louca para investir aí, já quer colocar o dinheiro na bolsa, mas acaba deixando de lado a reserva de emergência. Cara, isso aqui vem antes de tudo. Então vocês têm acompanhado os meus vídeos fazendo investimento,
mas sim eu já tinha uma reserva de emergência, eu nem incluo isso aí lá no Investidor 10, porque é outra coisa, né? Uma grana que eu vou deixar lá apenas para caso eu tenha um imprevisto, alguma coisa assim que eu precise de dinheiro na hora mesmo, é dali que eu vou tirar. Mas a gente vai destrinchar esses 3 pontos aqui que são muito importantes, porque no momento que você souber controlar, né, ter um controle financeiro sobre tudo isso aqui, o que você tirar de dinheiro dali, além disso, né, o que sobrar, você vai conseguir investir. Então você vai até fazer um cálculo aí para sua realidade do quanto que você ganha, né, que não tem como saber aí, porque isso pode variar muito. E você vai saber quanto que você vai conseguir tirar do seu salário, dos seus ganhos mensais para poder investir. Então, novamente, né, o que vem antes do investimento? Aqui eu vou passar rapidinho, porque eu já expliquei sobre, né, gastos mensais, despesas essenciais todo mês, aluguel, luz, mercado, né, e etc. Também tem outras coisas que podem estar aqui. E também temos os objetivos de médio e longo prazo, que são metas que você vai definir, que você vai se organizar para adquirir no futuro, né? Alguma compra mais cara, alguma viagem, enfim. E aí a reserva de emergência, como eu falei, né? Dinheiro guardado para imprevistos, né? Que aqui eu coloquei de 3 a 6 meses os seus gastos e com acesso rápido. Então vamos começar com o que são os gastos mensais, porque aqui vai ser muito importante que para que você se organize, você consiga entender o que são os gastos mensais, o que não faz parte disso, assim você vai conseguir cortar uma boa parte disso e fazer com que sobre mais dinheiro. Primeiramente, o que são? A gente tem despesas fixas, como por exemplo aluguel, internet, né, que é aquele valor fixo de todo mês, e também alguns gastos variáveis, como por exemplo mercado, conta de luz, mas que também estão presentes todos os meses. Isso aqui é basicamente o essencial para você sobreviver, né? As suas contas aí, comida, né? Enfim, isso tudo são gastos mensais. Agora, o que não são gastos mensais? Delivery, né? Que você, tô com uma vontade de comer uma pizza aqui, um hambúrguer, você vai pedir um delivery, fazer uma compra por impulso, tá navegando ali, entra na Shopee, compra um monte de coisa, cara, isso não é gastos mensais. E até assinaturas que você nem usa mais. Cara, esses dias aí a minha cunhada comentou que ela descobriu que estava com uma assinatura, acho que era do Globoplay lá, faziam meses que ela nem sabia e nem estava usando mais. E pode ser, sei lá, uns 30 reais, mas já faziam meses até ela se ligar, ir lá e cancelar. Então nisso tudo ela perdeu mais de 100 reais, assim, do nada. E é muito provável que você também tenha aí algumas assinaturas que estão lá no seu cartão todo mês debitando automaticamente, você nem sabe, você nem usufrui mais. Então isso aqui não é gasto mensal. Então por que coloquei aqui enxergue, questione, ajuste? Porque é muito importante que você verifique aí no seu cartão, veja o que está sendo debitado automático, o que você tem que, às vezes até você sabe que está pagando, mas você não se dá conta de que não usa mais. Por exemplo, uma assinatura de streaming, por exemplo. Eu estou sem tempo para ver Netflix, mas estou pagando lá. Poxa, se você cancelasse, seria uma graninha que você poderia economizar e colocar lá para investir. Então, se questione, pense se você realmente está usufruindo de algo, pensa se você realmente precisa fazer essa compra aí que você está a fim de fazer por impulso, ou até mesmo se você vai querer ficar comendo delivery e besteira toda hora. É claro, né? Isso aí vai de cada um e é óbvio que é bom comer uma coisa diferente de vez em quando. Eu mesmo faço isso aqui, né? Mas não toda hora, né? Porque além de fazer mal para a saúde, faz mal para o bolso. Com isso tudo, você vai ver o que você pode cortar para fazer com que sobre para você investir. Aqui entra a questão do ajuste. Só com isso aqui, galera, vai sobrar muita grana. Pode apostar, eu tenho certeza, mais de 90% das pessoas não faz esse controle aqui, que é muito importante para você conseguir ter mais dinheiro para investir. Seguindo aqui, objetivos de médio e longo prazo. Aqui eu vou te dar uma dica que eu mesmo uso pessoalmente, tá? Como eu te falei, isso aqui são algumas compras mais caras que você queira fazer, né? Aqui eu coloquei que pode ser atingido em médio ou longo prazo, é algo que você não vai já pegar do seu salário e comprar ali na hora, porque talvez realmente precise de um tempinho, né, para você juntar esse dinheiro. Então, o que eu te recomendo? Criar investimentos em renda fixa e a cada mês alocar um pouco de dinheiro até alcançar o objetivo. Um exemplo aqui é a caixinhas do Nubank, né, ou então os porquinhos do Banco Inter. Hoje em dia está muito fácil de você controlar isso. Eu, por exemplo, para renda fixa, utilizo o Nubank. Então lá eu tenho minhas caixinhas que eu utilizo para objetivos de médio e longo prazo.
Por exemplo, eu quero viajar para minha mãe mora para fora no ano que vem, mais de um ano, né? Porque eu vou fazer isso em junho de 2027. Eu já estou juntando dinheiro desde 2025. Então todo mês eu pego um dinheirinho e coloco lá, né? E o bom é que ainda vai estar rendendo 100% CDI, hoje em dia está rendendo legal, né? Então você ainda vai ganhando uma graninha a mais ali ao longo do tempo. Fora o fato de que quando eu chegar lá em 2027, eu já vou ter a grana para comprar as passagens, já vou ter a grana para poder viajar lá sem me preocupar. Então olha só que legal. Só que claro, esse é um exemplo. Eu também quero fazer algumas reformas aqui em casa, tô guardando dinheiro, tem uma outra caixinha que é para reforma. E assim por diante. Então, eu tenho algumas caixinhas lá que são vários objetivos. Então, quer dizer, Otávio, que você vai ter que ter dinheiro todo mês para colocar nessas caixinhas aí. Então, poxa, haja dinheiro para colocar em tanta caixinha e ainda ter que investir depois. Claro, isso vai da situação de cada pessoa, mas o que eu faço? Não quer dizer que todo mês eu faço um aporte nessas caixinhas com o mesmo valor. Não, eu vou meio que analisar a prioridade, né? Às vezes eu quero uma coisa, mas eu não quero tanto assim, eu não tenho tanta pressa, mas eu já estou guardando dinheiro para adquirir aquilo. Então, se sobrar dinheiro, eu coloco ali. Se não sobrar, não coloco, vou dar prioridade para alguma outra coisa que eu tenha mais interesse, como por exemplo essa viagem aí que eu comentei, né? Então vai muito de cada um. Só que dessa maneira você consegue se organizar, você vai conseguir visualizar, por exemplo, nas caixinhas do Nubank, você vai ver lá o nome de todas as caixinhas, quanto que você tem em cada uma, quanto que já rendeu, fica muito tranquilo de você atingir os seus objetivos. Pessoalmente, eu não compro coisas a prazo, tá? Eu não gosto de fazer isso. Uma, porque às vezes você vai pagar juros, então você vai estar pagando mais caro do que você deveria por algum produto, né? Enfim. E outra é porque no momento que você compra uma coisa a prazo, você adquire uma conta a mais aí para os seus próximos meses. Então, todo mês você vai ter que pagar uma parcelinha daquilo ali. Claro, né, isso também vai de cada situação aí, mas no meu caso não faço isso. Eu sempre prefiro colocar o dinheiro, por exemplo, nessas caixinhas e ir juntando para quando eu tiver o dinheiro na íntegra, né, todo o valor que eu preciso, aí eu vou lá e compro. E cara, isso aqui, vou falar para vocês que foi uma das coisas que mais me ajudou a juntar dinheiro que agora eu estou investindo. E por fim, nós temos a reserva de emergência, que como eu falei antes, é algo muito importante que às vezes é até negligenciado pelas pessoas, né? Ou seja, a pessoa simplesmente não tem uma reserva de emergência. E pior ainda, ela não tem que já sair investir, sendo que, cara, investimento aí, querendo ou não, vai ter risco, né? Pode ser riscos altos ou baixos, tanto faz, mas risco é risco. Então você tem que ter ali uma reserva para caso aconteça alguma coisa. Então eu coloquei aqui que essa reserva é de 3 a 6 meses do valor dos seus gastos mensais essenciais. Então lembra que eu te falei lá, tem gastos mensais que você não vai incluir porque não é algo essencial, como uma alimentação, moradia, luz, enfim, né? Isso aí é o seu gasto essencial. Então você vai colocar no papel, ver quanto que você gasta mais ou menos ali, como eu falei, tem alguns valores ali, algumas despesas que são variáveis, mas você vai conseguir ver mais ou menos quanto você precisa por mês para sobreviver, sem contar lá o iFood, as outras compras, aí, enfim, né? Só o essencial. Aí você faz isso vezes 3, né, para você ter ali o quanto você precisaria em 3 meses. Isso aqui eu acho que é o mínimo que você precisa ter para depois começar a investir, né? Você precisa ter primeiro essa reserva de emergência. Aí, claro, se você tiver 6 meses, você está tranquilo, você está relax, porque pode acontecer alguma coisa aí que você vai conseguir se manter. Então, aqui eu coloquei, ó, usado apenas para imprevistos, ou seja, você vai colocar lá na reserva de emergência e não vai ficar tirando, muito menos para fazer essas comprinhas aí que eu falei, né? Compra aí por impulso, iFood, sei lá o que. Não, isso fica lá e você só vai usar se você precisar. Precisa ter liquidez imediata, isso aqui é essencial. Se você tiver que sacar o dinheiro, você precisa fazer isso na hora, tem que ter a liquidez imediata, ou seja, não é aquela coisa tipo, ah, vou solicitar o saque aqui, vai cair daqui a 1, 2 dias depois. Não, tem que ter liquidez imediata. Uma boa é utilizar o próprio Nubank, as caixinhas mesmo, você pode criar uma lá para reserva de emergência, e aí mês a mês você vai colocando um pouco ali, né? Coloquei aqui, ó, assim como investimento, aqui você colocará um pouco a cada mês até atingir uma quantia confortável, né? Que entra ali entre esses 3 a 6 meses. Então, isso aqui vai ser o essencial para você, porque se você começar a fazer isso, você já vai estar meio que entendendo como funciona os investimentos, né? Só que essa é a base de tudo.
antes de você começar a investir, você vai ter que ter essa base, porque caso você precise, é dali que você vai usar para poder sobreviver, beleza? Depois disso você vai estar pronto para investir, né? Depois de organizar os seus gastos, definir os seus objetivos e montar a sua reserva, agora sim vai fazer sentido você começar a fazer investimentos, né? Chegou a hora de crescer o seu patrimônio. E eu coloquei aqui, ó, não precisa ser muito, o importante é você começar e manter consistência. Então, com tudo isso que eu te expliquei, você vai conseguir entender quanto que pode sobrar para você, né? Você vai ter tudo muito mais previsível, você vai saber quanto no mês que você vai conseguir dedicar para fazer investimentos. Eu não coloquei valores aqui porque eu sei que quem for ver esse vídeo aí pode ganhar aí um salário mais baixo, um salário mais alto, pode ter despesas mais baixas ou mais altas, isso varia de pessoa para pessoa. Mas eu te dei o caminho para que você veja aí na sua realidade quanto que você vai conseguir tirar disso, certo? E assim, ó, isso aqui parece ser básico, mas como eu falei no início do vídeo, é algo que deveriam ensinar nas escolas e não ensinam. Educação financeira é fundamental, é por isso que a gente tem tantas pessoas aí que não sabem investir, que realmente estão numa situação ruim, porque às vezes não é só porque ganha pouco, é claro, isso pode influenciar, mas às vezes você vai conseguir crescer o seu patrimônio, mesmo não tendo muitas condições, apenas por fazer alguns ajustes, por entender algumas coisas e, claro, se organizar financeiramente. Comigo foi assim, desde o começo, né? Foram anos aí executando isso e só agora que eu vou de fato começar a investir, né? Eu tinha essa grana guardada, mas agora eu entendi que, poxa, se está guardado ali, eu poderia estar fazendo render muito mais, inclusive já perdi tempo com isso. Aí eu comecei a estudar, e agora que eu me senti pronto para investir, eu estou investindo e criei o canal aqui para documentar tudo isso. Então já te convido a se inscrever aqui no canal para acompanhar os meus investimentos, aprender junto comigo, né, trocar conhecimento. E claro, quero saber o que você achou desse vídeo aí. Deixe nos comentários, um comentário seu. Pode parecer pouca coisa, mas ajuda muito para engajar, ainda mais agora que o canal está no começo. Beleza? Espero ter te ajudado de alguma forma e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!